GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 5, Capítulo 1. Constituição Física. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, estamos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio nós vamos falar um pouquinho da constituição física do personagem. Quando você cria o seu personagem no GURPS, você precisa definir como ele vai se apresentar. Ele é um personagem alto, baixo, gordo, magro, forte, fraco. Quando você define a ST, você já define, de certa forma, uma parte desse aspecto físico dele. Mas a constituição física do personagem, como ele vai se apresentar, é definida pelo jogador. E isso pode vir a ser vantagens, desvantagens, ou se o jogador não quiser, não influenciar na maneira pela qual os pontos são distribuídos. Entretanto, essa constituição física vai ser utilizada durante a campanha em certas situações, por exemplo, quando o personagem for comprar roupas, armaduras, etc. Na página 18 do livro, nós temos uma tabela de constituição física. Essa tabela mostra os valores normais de peso de acordo com a ST do personagem, considerando-se humanos normais. É claro, se você tiver raças não humanas, ou seres sobrenaturais, ou supers, isso aí vai variar. Mas só a título de exemplo, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, um personagem de ST 10 vai variar em altura mais ou menos entre 1,58 m e 1,83 m. Se ele for magro, isso aí nós vamos ver os tipos de constituição daqui a pouquinho, ele pode ter de 40 a 60 quilos, se for médio de 57 a 87, acima do peso 75 a 115, gordo de 87 a 132 e muito gordo de 115 a 175. Isso daí varia e você quiser manter dentro da média do personagem humano, você pode se colocar dentro dessa tabela, mas você não é obrigado. Então, vamos lá ver essas características que a gente falou aqui, magro, gordo, acima do peso, etc, etc. São desvantagens que estão colocadas e dão pontos de personagem para você usar em outras coisas. Vamos ver assim, por exemplo, o personagem magro. Ser magro é uma desvantagem que dá menos 5 pontos, ou seja, você ganha 5 pontos para utilizar em outras coisas. O personagem ele pesa aproximadamente 2/3 da média da sua ST. Ele sofre menos 2 quando você vai fazer uma jogada de ST para resistir ser derrubado e menos 2 em disfarce ou perseguição, se você estivesse tentando seguir alguém na multidão. Então, o personagem que é muito magro, ele aparece, você vê claramente, ó, aquele cara é um magrinho. Ele aparece ali, então fica mais difícil pra ele fazer um disfarce, né? E aparecer ser outra pessoa. E menos 2 no ST pra resistir ser derrubado. Isso aí a gente vai ver depois. Tem umas regras aí pra encontrão e coisas assim. Mas qualquer disputa de ST que seja feita pra tentar derrubar um personagem, ele tem menos 2 por ser magro. O valor da HT do personagem magro não pode ser superior a 14. Personagem acima do peso. É uma desvantagem de menos 1 ponto, ou seja, ele recebe só 1 pontinho por essa desvantagem. O peso do personagem é aproximadamente 130% da média para sua ST. Ele sofre também, igual o magro, menos 1 em disfarce ou perseguição. No entanto, como ele tem esse peso adicional, ele recebe mais 1 nos testes para natação e mais 1 no ST para resistir e ser derrubado. É mais difícil derrubar um cara um pouco mais gordo acima do peso. O personagem gordo é menos 3 pontos. Ele tem um peso de aproximadamente 150% da média da ST. Sofre menos 2 para se disfarçar, é muito mais difícil ele se passar por outra pessoa, né? Perseguição. E essa gordura dele, ele dá, no entanto, um teste de mais 3 na natação, quando ele for jogar a natação, e mais 2 no ST para resistir a ser derrubado. Agora, o HT desse personagem não pode passar de 15. Personagem muito gordo. Esse é um personagem que tem mais ou menos o dobro da média da ST. Ele tem menos 3 de disfarce ou perseguição, e essa gordura dá mais 5 para natação e mais 3 para resistir a ser derrubado, mas o HT não pode ser superior a 13. Agora, os modificadores de tamanho. O que é um modificador de tamanho? Ele significa um modificador que é usado de acordo com a dimensão mais significativa da pessoa ou objeto. Pode ser comprimento, largura, altura. Isso daí ele modifica jogadas de ataque para atingir esse indivíduo durante o combate e os testes de visão para encontrá-lo. Vamos colocar aqui um exemplo. Se você tiver um ser humano que tem um modificador de tamanho 0, mas se for um ser humano muito grande, ele pode ter um modificador 1, a pessoa que estiver tentando localizá-lo tem um bônus de mais 1 para tentar encontrar.
É importante falar que o modificador de tamanho não é nem uma vantagem nem uma desvantagem, porque essas características, por ele ser maior ou ser menor, na verdade se cancelam, né? Agora, existem algumas desvantagens que são associadas a um modificador de tamanho. Por exemplo, o nanismo, que dá -1 no modificador de tamanho. É uma desvantagem de -15 pontos. Ele tem uma altura anormal em relação à sua espécie, independente do ST. Ele não precisa ter um ST menor, mas ele está abaixo do valor da constituição física, que nós vimos ali agora na tabela. Para você calcular o peso de um personagem desse, você utiliza o peso indicado na primeira linha da tabela de constituição e reduz ele em 15%. O deslocamento básico no personagem também tem uma penalidade de -1, ele tem a perna mais curta. Então, esse personagem, na característica dele secundária de deslocamento, tem um redutor de -1. Em combate, ele também tem um alcance reduzido em 1 metro. Isso aí depois nós vamos ver quando formos falar nas regras de combate. Existem armas que têm alcance maior. Essas armas que têm alcance maior, no caso dele, esse alcance é reduzido porque ele é um personagem menor. Esse personagem tem -2 em disfarce e, dependendo do cenário onde estiver, dependendo do nível de preconceito da sociedade, o mestre pode exigir que um personagem com nanismo tenha um estigma social. Uma coisa que é importante falar é que um membro de qualquer raça pode ser um anão, um personagem com nanismo, ou seja, é possível ter um anão. Outro modificador de tamanho possível é o gigantismo, que é um modificador que dá +1 modificador de tamanho. Esse aí não custa pontos, é 0 pontos. Mas ele tem uma altura anormal em relação à sua espécie, independente da ST. Com esse tamanho mais alto, ele ganha +1 em deslocamento básico, que é a perna mais comprida, e o modificador de tamanho +1. Mas ele também tem um redutor de -2 em disfarce e de uma perseguição e tal. Mas essa altura geralmente dá um bônus numa perícia de intimidação, mas nem sempre. O mestre pode querer colocar esse modificador como um bônus de +1 na intimidação. Mas, em cenários mais atrasados, com mais preconceito, o mestre pode exigir que ele também compre estigma social, por ser gigante. E é importante dizer que um personagem de qualquer raça pode ter gigantismo. Ou seja, você pode ter um anão gigante e um gigante. Você aumenta esse modificador de tamanho de acordo com a média racial daquele personagem. No próximo episódio, nós vamos falar da idade e beleza. Então, pessoal, por enquanto é só isso. E continuem conosco na próxima Regras do GURPS, 4ª edição, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.